Olá, pessoal. Bom, fiquei devendo aqui para o pessoal do TJBA, né, meu apontamento de temas possíveis. E eu vou falar sobre esses temas possíveis e recomendo algumas leituras. É claro que eu vou passar o máximo de informação aqui que eu puder para vocês, tá? Primeiro, só revisando a redação da Fundação Carlos Chagas, quais são os aspectos que vocês têm que tomar cuidado, né? Na hora que vocês forem montar a introdução, sejam bastante precisos, tá? Usem de bastante precisão para fazer retomada do tema, tá, pessoal? Muito importante. Quando vocês fizerem retomada do tema, procurem deixar claro qual é o posicionamento de vocês, né, em relação àquele tema, se é um posicionamento de concordância ou discordância, ainda na introdução, tá? Tudo na introdução. Então, precisão temática, mais posicionamento, tudo bem? Mais síntese dos argumentos. Eu também preciso antecipar os meus argumentos, tá? Eu tô falando um pouquinho baixinho porque esse mês eu andei o mês inteiro doente, né? Praticamente. Então, aí eu tô falando de forma dosada. Vamos lá. E aí, pessoal, nós temos, assim que vocês fizerem isso na introdução, vocês vão desenvolver o texto conforme os argumentos que vocês apresentaram, pela ordem desses argumentos, entendeu? Então, por exemplo, você está lá diante de um tema determinado, um tema A, e você tem um argumento X, Y e um argumento Z, tem que construir um parágrafo para cada um. Tem que evitar que no desenvolvimento você tenha mais argumentos do que o que você previu na introdução, ou que você tenha menos argumentos do que aquilo também que foi previsto na introdução. Tem que ser condizente. Por quê? Porque tem que ter coerência, tá bom? Tem que ter coerência, senão a banca, ó, de olho. Evite concentrar a tua redação no passado, para que, né, evite o passado, porque dissertação é presente e futuro. Então você pode perder nota aqui na parte de estrutura, né? Não fique voltando no mesmo assunto, terminou de falar do argumento X, pule no outro parágrafo pro Y e pro Z, tá? Se você trabalhar com 3 argumentos. E tente fundamentar o máximo que você puder, citando exemplos, autoridades, etc. Fazendo comparações entre um local e outro. Você pode comparar um estado e outro, dependendo do assunto que a banca propuser para você. Tudo bem? E muito cuidado com os mecanismos de coesão, tá? Que vão ligar as partes do texto. Então, isso é a estrutura da FCC. Essa é a estrutura da FCC. Expressão, né? Muito de olho na sua linguagem, não precisa ter palavra difícil, não é isso. Expressão, você manter uma linguagem sempre clara, né? Não fazer períodos extensos, trabalhar com vocabulário alcançável, exemplificar o que não ficou muito claro. É isso. E evitar os erros gramaticais. Em relação a propostas, que eu acho que vocês precisam saber, porque eu vou falar daquilo que aconteceu no período em que a prova estava sendo confeccionada, tá? A gente vai ter que levar isso em consideração, o período que a prova estava sendo confeccionada. Lembrando que a prova é da área da justiça, mas será que a banca tem que me trazer um tema sobre justiça de fato? Não. Não há nenhuma preocupação com isso na fundação. Ela cobra mais os fenômenos atuais, sejam quais forem. E na época que estava-se, perdão, fazendo a prova de vocês, a gente estava em plena aprovação em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados da reforma tributária, não é? Você precisa ler alguma coisinha sobre, tá? Alguma coisinha sobre, mas o que eu posso te adiantar é que a banca não estará, ela não vai te cobrar reforma tributária conforme foi aprovado, não é isso. Ela vai sempre olhar para esse sistema aqui dentro daquilo que é justo, daquilo que é solidário. Por quê? Porque os temas da Fundação Carlos Chagas, desde o final do ano passado, têm sido temas de preocupação com desigualdade, ou seja, associação entre reforma tributária e combate às desigualdades socioeconômicas existentes no Brasil, certo? E o que a nossa reforma tributária já trouxe para a gente que caminha para esse lado? Primeiro, a questão da simplificação de tributos. Quando você for ler, fique atento. Simplificação, tá? Do sistema tributário. Com a criação do
IVA, né? Então, ou seja, um tributo único que vai reunir uma série de tributos, né? Tributo municipal, ISS, tributo do Estado, ICMS, PIS, COFINS, tá tudo reunido ali no IVA. Por quê? O que isso tem a ver com desigualdade social, Júnior? Gente, imagina só um país como o Brasil, que tinha uma complexidade tributária horrorosa, vários tributos, várias regras, cada estado e cada cidade tinha uma legislação para sua própria cobrança, sua sistemática de cobrança, não é? Aí aparece uma empresa, não é? Essa empresa ela começa a operar, daqui a pouco, né? Porque o fisco ele não vai lá e autua a empresa logo no primeiro ano que ela errou. Ele não faz isso com os contribuintes. Ele deixa juntar o erro quando está chegando pertinho, né, de decair aquele prazo, né? O que ele faz? Ele vai lá e vai autuar, né? Ó, tem erro aqui e tal. E de repente a empresa fala, mas poxa, eu estava usando um mecanismo que está previsto no Código Civil para eu poder fazer a minha declaração, para eu poder fazer a minha contribuição, e já não é mais isso. Aí, quer dizer, a Receita autua, a Justiça tira. Então as empresas viviam num desconforto muito grande, que nunca se sabia, né, que horas você teria um problema com o fisco. Então você tinha muita insegurança jurídica. Aí as pessoas, por exemplo, a pessoa que tem um pequeno negócio que já foi fiscalizada, foi autuada uma vez, ela fecha aquilo ali. Normalmente já acaba. Por exemplo, acaba, né? No mundo dos preparatórios, por exemplo, aconteceu isso. Havia cursinhos que desapareceram mesmo. Por quê? Porque não tem mais condições de seguir. Mesmo depois sendo a justiça dando outro aval, falando, não, estava tudo certo. Então, quer dizer, esse ambiente não é um ambiente bom para abrir negócio, muito menos para gerar emprego. Então você tem menos contribuição, porque você não tem negócios formalizados, não é? Você tem menos geração de emprego, não é? E assim, e isso é ruim para o país. Quando você simplifica, existe uma regra única, sem problema algum. Então, a coisa tá bacana. Você sabe como vai ser tributado isso aqui, tá? Outra questão interessante de justiça social produzida pela reforma tributária é a questão, né, do fim da guerra fiscal. Então, para quem não sabe, o que acontecia? Quando uma empresa queria se instalar em determinada cidade, determinado estado, o que os governos faziam locais? É claro que existe o CONFAS, né, que é exatamente a reunião dos estados regrando aquilo, mas nunca funcionou. Essa que é a verdade. Funcionou muito pouco. Os estados ofereciam uma alíquota menor, a prefeitura também. Ah, poxa, ele instala aqui, vou atrair tal empresa para o meu município com alíquota de ISS, ou seja, de serviços, né, menor, de tributação sobre serviço menor. Aquela empresa se instalava ali. E aí passava um tempo, ela se instalava ali para quê? Ora, quando você oferece um benefício fiscal, você espera, não é? Que aquele benefício vá gerar desenvolvimento na região, para gerar emprego, né? E o que acontecia com essas questões? Essas empresas se instalavam ali, então logo elas se instalavam ali, quando chegava a época de começar a cobrar, tipo 10 anos sem pagar IPTU, daqui a pouco começa a cobrar, ela fala, não, fecha as portas e vou sair. Então não havia uma transparência sobre isso. E não havia de fato geração de desenvolvimento. Com a simplificação tributária, a cobrança não é mais na origem onde está a produção, mas sim no fim, ou seja, no local do consumo. Tá? A cobrança da tributação vai se dar no destino daquele, né? No destino, ou seja, no consumo daquela mercadoria. Então as empresas podem ficar onde elas querem estar, porque nada vai mudar. Então você acaba com a guerra fiscal que tira emprego. Porque isso acontecia, as empresas tiravam, elas saíam, não vou ficar mais aqui, não posso, vou ter que pagar IPTU, cair fora. Né? E aí então havia muita barganha, fora falta de clareza.
né? Prefeitos, por exemplo, que faziam gentileza em determinados segmentos empresariais, de não cobrar tal coisa. Hoje tem uma alíquota menor para tal setor. A troco de quê? Né? A gente não tinha lá um dado claro, metas que foram pactuadas, você não sabe. Então isso era um ambiente muito ruim. Outra questão também que a reforma tributária auxiliou foi a questão dos mais pobres. Por quê? Porque ela zerou as alíquotas da cesta básica. É claro, né, que cada estado tem uma cesta básica, mas vai ser criada uma cesta básica nacional. Por que cada estado tem? Porque o Brasil é muito grande. Tem alimentos que as pessoas consomem no Nordeste são diferentes dos alimentos do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, né? E por aí vai. Então, você vai ter uma cesta básica única e ali naquela cesta básica você tem alíquotas zeradas. Para quê? Para a população mais pobre ser menos penalizada em relação ao seu salário. O poder de compra, né, de uma população pobre é muito menor do que quem tem. Teve um político agora há pouco que falou que ele não concorda que os ricos pagam menos tributos. É uma coisa absurda. Cara, tu comprar, olha só, vou pegar aqui uma cerveja. Aqui, lógico, vai pagar tributo mesmo, não tem jeito. Então, tu tem a tributação aqui, ela é a mesma pro rico, é a mesma pro pobre, é a mesma pro remediado, tá? Então, o pobre para tomar uma cerveja tem que fazer um certo sacrifíciozinho, porque ele vai pagar o mesmo preço que esse rico aqui e que esse remediado aqui. Só que pro rico não vai custar nada. Ele tem muito dinheiro mesmo, ele compra quantas caixas ele quiser e etc. Então, né, ao tirar a tributação da cesta básica, sobra dinheiro para que as classes mais humildes possam adquirir outros produtos, às vezes um produto de limpeza melhor, né? Possa viajar, possa adquirir um bem durável. Então ela é promotora de essa reforma tributária biomal de algum tipo de justiça social, né? É claro que, por exemplo, nós temos a questão da justiça também de gênero, sim, as questões de gênero envolvidas. Porque produtos para a mulher passam a ter tributação um pouco mais baixa também. A mulher paga sempre mais tributo que o homem pelo simples fato de que ela consome mais produtos que o homem. Ah, porque ela compra muito. Não, porque ela menstrua, por exemplo. Né? Ela toma medicamentos que o homem não toma. Então, você tem essas questões. Né? Então, a mulher vai sempre poder. A renda, ela acaba perdendo força para as suas necessidades de consumo. E aí nós tivemos também redução de produtos de higiene, né? De higiene da mulher, tá certo? Tá? Então, essa reforma teve essas questões que foram interessantes, tá? E bem ou mal essas questões incidem na melhoria do ambiente de negócios, incidem na melhoria, né, das condições de vida da população, do aumento do poder de compra das famílias, né, incidem numa tentativa de equiparação de gênero, né? Então, essa é a importância de uma reforma tributária. A questão verde ainda ficou muito ali a desejar, não é? Mas existe o princípio da precaução e da prevenção que, se aplicados também à reforma, pode indicar o quê? Taxação, por exemplo, sobre potenciais poluidores ou potenciais fabricantes de produtos que causam dano à saúde, que causam, né, danos ao clima, dano ao meio ambiente. Então você tributa maior, tá? Para que se force essa empresa a buscar outra forma, outro negócio ou soluções para o seu negócio para sair de uma cadeia mais escorchante de tributação. Tá bom? Então a reforma teve esses aspectos que foram bem interessantes e que você precisa entender. Não porque a banca vai te cobrar a reforma, mas ela vai tentar fazer esse link. Né? Ou você pode usar esse argumento, se ela te cobrar alguma coisa sobre desigualdade social, você pode falar, olha, há determinadas decisões, né, de governos que são importantes. É o caso da reforma tributária, por exemplo, tá? Então tome nota disso que eu falei, né? Faça um resuminho para você apresentar ali um bom texto. A gente sai um acento aqui que não dera para ter saída, porque o texto era português de Portugal. Assunto também da hora, inteligência artificial, né? Grande chance de cair na prova uma questão sobre inteligência artificial.
Primeiro, a gente tem que tentar entender o que é inteligência artificial. Não é um mecanismo que simula as ações humanas, tá? Simula os pensamentos e ações humanas. Então, quando você, por exemplo, entra num chat GPT, né? É o mais famosinho. Isso é um sistema de inteligência artificial. Chega ali, você faz pergunta, ele vai te dar uma resposta, como se fosse um humano quase te respondendo, tá? Ele vai escrevendo ali como se fosse humano. E a escrita tem que se aproximar de uma forma mais natural mesmo. Não é tão robótica, é bem mais natural. Aí você consegue fazer um roteiro de viagem, você consegue. Tem até uma redação corrigida pelo chat GPT, né? Se vai funcionar sempre é outra história. Mas tem, essa é a realidade. E você consegue, por exemplo, solução para várias coisas que você queira saber. Resumir material de estudo, tá? Você consegue com inteligência artificial, enfim. Inteligência artificial dentro dos governos, dentro do Estado, da administração pública, como é que fica isso? Já que ela simula o humano. Gente, tem vários mecanismos. Por exemplo, na saúde pública, você pode automatizar, por exemplo, leitura de exames, não é, por meio de inteligência artificial, porque padroniza o que ela precisa achar e ela acha. Chance de erro, muito pequena, porque é padronizado. Evita o retrabalho, trabalho dobrado, né? Por exemplo, no serviço público nós temos muita oitiva, muita gente sendo ouvida no serviço público. Entra na delegacia, você vai ver, tá? Policiais constroem boletim de ocorrência. Isso tudo pode ser feito por inteligência artificial. A pessoa pode, por exemplo, às vezes fazer uma denúncia online e ali um mecanismo de leitura e escrita vai transformando tudo que vai ouvindo de você em texto, em texto redigido mesmo, tá? Texto escrito. Da forma mais fidedigna possível. Então, se você pensar a carreira de escrivão, já muda tudo. Se você pensar, por exemplo, na área de fiscalização, quando tem muito documento para fiscalizar, um Tribunal de Contas, por exemplo, que tem as contas de governo para poder analisar, papelada danada, tá tudo no sistema. Você padroniza a conformidade, quer dizer, a regra, e essa inteligência vai buscar, vai procurar, né, situações onde essa regra está sendo descumprida. Receita Federal tem uma inteligência artificial que já funciona há muitos anos, conhecido vulgarmente como ave de rapina, né, em que eles vão ali vai sondar de forma inteligente as declarações, para tentar achar inconformidades, né, certo? Ou desconformidades esperadas. Então você tem ali uma maior chance de você achar fraude, né? Então nas áreas de controle, áreas de atendimento ao público, tudo você consegue, vamos dizer assim, automatizar. E aí vem aquela pergunta clássica. Nossa, então vai acabar com o serviço público, vai acabar com vários cargos, vai acabar com não sei o quê. Gente, lá no século XIX, quando as máquinas começaram a funcionar nas indústrias, nas grandes tecelagens, né, da Inglaterra, por exemplo, havia um movimento chamado ludismo. Para que era esse movimento? Destruir as máquinas, destruir aqueles teares. Por quê? Porque a população tinha medo, via os teares desempregando os artesãos. E não adiantou absolutamente nada. A fábrica surgiu, cresceu, imperou. Né? Hoje ela é quase toda robotizada. O que você tem hoje? Transformação de profissões. Algumas profissões tendem a desaparecer mesmo. É geracional. Outras profissões vão se instalar no lugar. E aí as pessoas têm que estar atentas, né? A área, por exemplo, de informática, ela cresceu de uma tal maneira, de uma tamanha complexidade, que falta gente. Toda vez que tem concurso público, falta gente, né? Mesmo para um chat GPT, por exemplo, precisa de um roteiro humano, alguém trabalhando aqui, roteirizando isso aqui, o pessoal bibliotecário, o pessoal de letras, o pessoal da comunicação trabalhando esses roteiros, né? Preparando essas áreas. Então você tem transformação da mão de obra. Isso está lá, né? Foi esse fato histórico do budismo,
comprova isso, tá? Outro aspecto, e tem a ver com isso, né? Cada vez mais as big techs, Google, Facebook, Twitter, vocês imaginarem, né? Essas big techs ganhando dinheiro. Cada vez mais. E a gente é dono de quê? Nada. É o chamado neofeudalismo, né? É o neofeudalismo do século XXI, o neofeudalismo digital. Então, a gente tem o pensador Cedric, que é C mudo, Cedric Dirhan, ele vai falar sobre o chamado neofeudalismo. Porque todos os negócios, imagina bem, o Estado, as instituições republicanas, os negócios privados, os bancos, a vida particular nossa está na rede. Ela está na internet, ela está no mundo digital. Se amanhã o Google decide, olha, eu não vou funcionar mais, não vou. O mundo entra em pane. Porque o Google é o grande suzerano, o grande senhor feudal. O resto é tudo vassalo. Então o Cedric Durand ele vai falar sobre isso. O acúmulo de poder das Big Techs, não é? A dificuldade que se tem dos governos regularem essas Big Techs. Por isso que a regulamentação de fake news é quase, eu vou dizer para vocês, ilusória. Porque quem vai continuar mandando na forma como o algoritmo funciona são essas redes. Os governos podem fazer o esforço que for, mas a coisa modificou muito, a menos que o Estado se transforme demais. Né? A menos que ele se aproprie dessas ferramentas. Que é um dano, né? Um drama. Então hoje nós temos a crise da propriedade privada, nada de ninguém, tá certo? Porque tudo que está ali é provisório. Ou seja, qualquer pane que der na internet, tá todo mundo à míngua. Você tem uma crise de conhecimento muito grande. Tanto que problemas da era feudal voltaram a nos afetar há pouco tempo. Crenças que nós nunca imaginaríamos voltar a acontecer. Por exemplo, terraplanismo era uma questão. A terra plana era uma coisa lá da era medieval. Isso voltou para o século XXI. Mas por quê? Porque divulgar medo faz parte da estratégia dessas grandes big techs. Por isso que elas deixam os robôs proliferarem, elas deixam criar esse ambiente de medo que é para as pessoas não se afastarem delas, ficarem sempre ali esperando uma resposta, sempre ali esperando alguma coisa. E elas fazem isso de modo reiterado. Se você pegar qualquer filme sobre a era medieval, as pessoas ficavam em torno dos castelos, em torno do rei, porque tinham medo de sair dali e aparecerem os bárbaros, ou seja, os bárbaros eram os estrangeiros, né, que poderiam gerar medo na vida dessas pessoas. Então as pessoas contribuíam com a igreja, mantinham o rei, preferiam ficar ali trabalhando e não saíam do castelo, ou seja, eram servis por medo mesmo, né? E então é um sistema muito difícil de ser burlado. Isso acontece, é o chamado neofeudalismo, que Cedric Durand vai mostrar pra gente, né? Que é a crise da propriedade privada no século XXI, né? A falta de você ser dono dos seus próprios objetos, a crise de conhecimento, né? Gerado por conta do medo, ninguém vai atrás da verdade, as pessoas só estão com medo, elas estão com medo do fantasma do comunismo, nunca leram o Manifesto Comunista para saber o que é aquilo, né? Só tem medo. São muitos apontamentos, tá, que ele vai chamando a atenção. A questão da Terra plana, assim, de repente a ciência perdeu credibilidade. Eu até estava contando para os meus alunos no curso, por exemplo, o meu sobrinho chegou uma hora e falou assim: tia, eu não vou vacinar na época do auge da Covid. Eu falei, por que, menino? Eu, menino, em época de vestibular, eu não vou vacinar. Por quê? Porque dizem que estão instalando um chip na cabeça da gente. Aí eu falei, quem está instalando? A China. Eu falei, ah tá, então aí você tem que ajudar a pessoa a pensar o que ela está falando, né? Aí eu falei, criatura, qual o interesse que a China tem, né? Sendo dona de uma das maiores, da maior população do planeta, né? Vai ser passada agora pela Índia, de instalar um chip justamente para ler o seu cérebro, o seu, ele até riu, né? Ele até riu porque ele sabe que ele tem umas dificuldadezinhas, né? Então, com tanta gente lá, com tanta gente é, mais inteligente no mundo, porque tinha que ser logo o seu, né?
aquele 1,5 bilhão de população. Por que tem que ser logo seu? Então, ele parou pra pensar. Eu falei, outra coisa. Pensa num chip passando numa agulha, num buraco de uma agulha. Como isso é possível? Então, aí que ele viu o ridículo que ele estava pensando. É o que o Cedric Durham falando, ele falou que as pessoas vão perdendo a capacidade de pensar coisas simples. E que elas são enganadas mesmo, porque há todo uma manipulação dessas big techs, né? Facebook, Twitter, Google, certo? Para que esse medo se instaure e você continue ali. Então você continua refém de rede social, refém de grupo, você estuda menos, você rende menos. E elas ganham mais dinheiro com isso. Porque cada vez que você está logado, né, você consome alguma coisa. Tá? Então você trabalha de graça para essas big techs, de certo modo. Principalmente quando divulga algum tipo de ideia. Outra questão, gente, muito importante. Desde 2000 e final de 2022, a banca tem trabalhado com temas ligados à desigualdade social, falei para vocês. Principalmente a prevalência de políticas públicas aporofóbicas. O que é isso? Aporofobia é o medo do pobre, temor, ojeriza ao pobre. Né? Há muitas políticas públicas perdão, que são aporofóbicas. Por exemplo, a gente sabe que houve um aumento significativo de pessoas em condições de rua mesmo, pessoas vivendo nas ruas, dormindo nas ruas. Por quê? Veio a crise econômica, né, junto com a Covid, e essas pessoas não conseguiram pagar aluguel, ou perderam benefícios, né, benefícios que havia lá uma política pública que mantinha essas pessoas, de certo modo ajudava a complementar a renda. Essas pessoas se viram nas ruas. E aí, você tem um aumento dessas pessoas em locais que incomoda, por exemplo, aqueles setores de especulação imobiliária. Aí o que acontece? As prefeituras, né, de algumas cidades, não são todas, mas tendem a expulsar essas pessoas. Como se fosse possível fazer isso. Né? E isso acaba atingindo uma coisa que é muito rica para a FCC, que é o direito à cidade. Sempre cobrado nas provas da FCC. O que é o direito à cidade? Inclui o direito de quem mora, de quem passa pela cidade, né? De quem só trabalha na cidade e de quem faz turismo na cidade. O direito à cidade é um direito universal. É o direito à moradia de qualidade, é o direito a acesso a saneamento básico, serviços públicos como escola, saúde pública, transporte público de qualidade, direito de transitar e de estar na cidade. Então, às vezes a gente vai ver verdadeiros processos de higienização social, ou seja, de expulsão dos mais pobres de determinada área para, por exemplo, vender aquela área para especulação imobiliária. A gente vê muito isso às vezes. Ali são feito toda uma força, não é, para que as pessoas saiam dali. Ou se não, governos que deixam de colocar transporte público de um ponto ao outro porque não querem incomodar determinado segmento social na cidade. Né? Segmento social que tem dinheiro e que não quer que o pobre passe por ali. Um exemplo muito claro, né? Quando eu morava no Rio, o metrô ia até a Praça General Osório, em Ipanema. Né? Ele teria que chegar até a Praça Nossa Senhora da Paz, para depois atingir outros bairros, como Barra da Tijuca e tal. Dentro de Ipanema ainda. Havia um verdadeiro movimento contra que o metrô chegasse até a Praça Nossa Senhora da Paz. Certo? Por quê? Mas peraí, mas a empregada doméstica trabalhava lá. Não é? O vigilante, o porteiro trabalham lá. E por que eles não podem ter um transporte de qualidade para chegar no horário, chegar mais descansado, pagar menos? Então, quer dizer, é o senso de não percepção desse direito. Né? As pessoas não querem ser amoladas, as pessoas que pertencem a uma determinada casta social, vamos dizer assim, né? Elas não se acham no direito de misturar. O que é um contrassenso, porque quando elas viajam para a Europa, por exemplo, é muito comum você encontrar todo tipo de gente no metrô. É claro que o trabalhador usa mais, o trabalhador vai usar mais. Mas você encontra todo tipo de gente no metrô, né? Eu lembro até de um colega
cuja mãe era contadora, né? E teve que marcou uma reunião com uma mulher empresária milionária na França. E ela estava num café e a empresária chegou de metrô, naturalmente, né? Ainda pediu desculpa porque se atrasou um pouco. Mas preferiu de metrô porque o transporte era mais rápido. Ah, mas lá é de qualidade, tal, tal. Mas vai ver quanto paga de tributo, né? É bem alto também. É bem alto. E o valor também é alto. Então, tudo tem seus mecanismos de compensação. Tudo tem seus mecanismos de compensação. Então, a FCC tem essa questão. Vocês têm que entender essas questões, ler sobre direito à moradia, né? Ler um pouco sobre reforma agrária mesmo, tirando qualquer olhar preconceituoso, mas ler por que isso acontece. Por que isso está sempre sendo motivo de embate? Né? E pensar, gente, como servidor público, como braço do Estado, que tem que atender qualquer cidadão. Tá? Não pode pensar como um cidadão comum, porque senão, se você não se enxergar dentro do serviço público, simplesmente você não entra. Não tem força que te empurre lá para dentro. Então você tem que ter aquele olhar mesmo, tipo, olhar de braço do Estado, de entender aquelas políticas. Tem que entender, por exemplo, né, esse direito à cidade do ponto de vista das pessoas que têm deficiência. Será que a cidade está preparada para essas pessoas? O direito à cidade também, né, para as pessoas que se aposentam. Por exemplo, a pessoa mora em Brasília, ela ganhava X no serviço público, ela envelheceu, né, ela não consegue mais dirigir de repente, o ganho caiu, né, a renda dela caiu. E ela tem mais custos porque ela tem problemas de saúde agora para tratar. E aquela cidade, será que comporta? A pessoa, ela é expulsa daquela cidade. Ela é expulsa porque ela vai ter que ir para um lugar mais barato para ela. Ela vai ter que procurar um interior para viver com um pouco mais de dignidade. Então é isso que são as políticas públicas, não é, de caráter aporofóbico, são políticas que são contra o cidadão. Tá? O cidadão que tem menos condições financeiras. Então o aporofóbico é aquele que tem ojeriza ao pobre, que não pode morar perto do pobre. Né? Não sei se vocês vão se lembrar daquele acidente que houve, acho que foi ano passado, não, este ano, início desse ano, né? Norte de São Paulo, ali nas praias, você tendo um desastre, né? Descendo lama ali naquela região de Santos ali, São Sebastião, né? E aquelas pessoas de UTI, aquelas pessoas morreram soterradas, pessoas ficaram desabrigadas. E aí o prefeito tentando colocar aquelas pessoas, porque a faixa de terra segura é pouca, colocar aquelas pessoas perto de algum lugar ali, havendo assinatura de moradores ricos falando que não querem. E os caras trabalham para eles. Né? São prestadores de serviço dessas pessoas. Então isso é por quê? Por causa de uma visão aporofóbica, de uma visão de nojo, geriza do mais pobre. Tá? Então eu tô dando vários exemplos, porque algum tema nesse sentido vai cair. E aí você tem que ficar atento a essa questão, tá? Por fim, eu chamo a atenção para a questão do policiamento das escolas, entre a segurança dos estudantes e o risco de aumento da violência. Pessoal, também foi discussão ampla, está sendo, inclusive, discussão ampla sobre essa questão. Será que a escola, ter policial na escola resolveria o problema da escola? Vamos pensar. Onde as crianças sofrem mais violência? Segundo o mapa da violência no Brasil, 85% das pessoas que cometem violência contra as crianças são pessoas conhecidas suas. Pais, vizinhos, irmãos, tios, avós. Isso acontece em casa, não é tanto na escola. O que aconteceu na escola foram episódios, né, pontuais. É claro que a escola tem muito problema, a gente sabe que tem. Mas, em geral, a escola é refúgio para você tirar a criança durante boa parte do dia do convívio com o pedófilo. Não foi à toa que, durante o isolamento social, muitas crianças, e era uma preocupação constante, né, de pedagogos, profissionais da área de ensino, estavam ali próximos de seus abusadores, certo? Então, 85% da violência que acomete as crianças acontece em casa com seus parentes mais próximos. Então, se tem algum lugar que precisa de polícia, é na porta de casa, certo? Agora, qual que é a questão da escola e do policiamento? A gente tem que pensar.
Por exemplo, nos Estados Unidos, quando sempre se questionam, sempre nas comissões de educação do Senado e da Câmara, se questionam os especialistas, né, nesse assunto, sobre a validade de policiais de escolas. E eles falam, olha, nos Estados Unidos tem muito local que tem. Não reduziu a violência, porque o problema não é esse. Talvez colocar a polícia na porta da escola pode aumentar o risco de violência. Porque um traficante que mora ali perto sabe que tem alguém armado ali parado, né? Essa pessoa está vulnerável. Ele vai para a porta da escola, vai buscar essa arma, é de interesse dele. Ah, mas o policiamento das escolas pode acabar ajudando, de certo modo, né? A afastar. Pode ser, mas também pode atrair. Então tem que se pensar muito. Uma arma disparada acidentalmente pode matar uma criança. A criança, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, tem prioridade absoluta de proteção. Né? Então a escola é um lugar de aprendizagem, de convivência mútua, de solidariedade. É um lugar do primeiro contato democrático que a criança tem, porque ela vai ter contato com crianças de outras crenças, de crianças que têm deficiência, crianças que têm um grau de inteligência diferente do dela, né? Cor diferente, credos diferentes. Né? Então a escola, mas eu não gosto que passe ensinamentos. Cara, a tua criança vai viver no mundo sem você. Você tem que parar pra pensar nisso. E ela precisa às vezes estar nesses conflitos, nesses lugares que você fala hoje, você taxa como não bons, para que amanhã ela já cresça com uma certa resistência. Então tem pais que criam filhos esquecendo que eles morrem. Né? E que os filhos vão ficar por aqui. Então a gente pode olhar, porque às vezes, é até interessante falar isso, né? Você tem um filho que tem uma deficiência, então é uma preocupação dos pais em deixarem esse filho uma situação muito difícil, muito, né? Quando eles pensam nessa finitude, que acho que são os pais que mais pensam na finitude, mas se eles pensarem que hoje a gente tem TikToker, que você tem YouTuber, que você tem na rede social pessoas que têm deficiência, que estão se destacando, e que estão tendo visibilidade, estão tendo o quê? Porque isso se deve a práticas de políticas inclusivas que houve nos últimos 20 anos. Né? Nós só tivemos uma interrupção em 2020 dessa política. Mas até então, esse pessoal deu visibilidade. Hoje essas crianças conseguem se ver reconhecidas. Né? Por alguém que tem uma atrofia muscular, ela vê, olha, essa pessoa existe. E precisa, a entrada na escola é para isso, é para que a criança que não tem deficiência entenda que aquela outra criança existe e que elas precisam juntas lutar por políticas públicas para que no futuro essa criança com deficiência se torne um adulto capaz de entrar numa universidade, capaz de se formar, capaz de ter voz social e capaz de exigir política pública para si. Então isso tudo tem a ver com o ambiente de paz, isso não tem a ver com o ambiente de policiamento. Isso tem a ver com o ambiente de conviver com risco, sim. Porque a criança tem que desenvolver habilidades socioemocionais, que é isso que a BNCC manda, que a Base Curricular do Certo Nacional manda. Que a criança tem que desenvolver suas habilidades socioemocionais para que ela se torne autônoma, ela possa falar sobre seus problemas de forma autônoma. Ela possa ter capacidade de resolver pequenos problemas que estão no entorno dela. Para que ela possa sofrer menos, né? Quantos adolescentes a gente está vendo aí com ansiedade e depressão, por quê? Estão vivendo dentro de quarto, o tempo inteiro, né? Então quando sai, encontra o novo, tudo é muito chocante, né? Não desenvolve sexualmente. E aí tem o problema da pedofilia lá na frente, porque se não desenvolve sexualmente, não consegue conversar com o outro, não consegue fazer interação, né, afetiva com o outro, vai para onde? Vai para criança, vira um adulto pedófilo, porque condiciona aquela vida, aquela situação. Então, você, é claro, né, isso é multifatorial, né, gente? Isso não é uma questão assim, não é tão simples assim. Mas o que eu tô querendo dizer é que policiamento na escola pode ser bom por um lado, pode ser bom, pode trazer segurança, pode deixar os pais com aquela falsa impressão de que os filhos estão bem, mas pode ter um erro. E o erro pode ser fatal. Certo? Então, acho que eu esclareci que os assuntos são principais, pelo menos foram assuntos que apareceram para vocês mais recentemente no bojo da elaboração da prova. Tá? Tomara que a gente acerte alguma coisa de bom. Tá bom? Beijo grande para todos, excelente concurso público.